é noite de transformação, é a noite de ativação, é a noite de dons serem liberados. Aleluia, Senhor, porque nós não vamos sair daqui da mesma forma como entramos, Pai. Não vamos sair daqui da mesma forma, porque nós servimos a um Deus poderoso, nós servimos a um Deus forte, nós servimos a um Deus de sobrenatural, e nós vamos tocar, nós vamos provar, nós vamos apalpar o sobrenatural nessa noite, Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, obrigada. Vocês foram incríveis. Aleluia. Boa noite. Tudo bem? Vocês estão felizes? Glória a Deus. Com Deus tudo vai bem, né? Se estamos em Cristo, tudo vai bem. Aleluia. Bom, o tema desse mês, né, é submissão e autoridade, que é uma das matérias do Rema. Então, quem está aqui, que ainda não fez o Rema, queridos, vocês estão perdendo uma oportunidade maravilhosa de mergulhar mais na palavra, de ver essa palavra transformando a vida de vocês. As matrículas para 2025 já estão abertas, tá? Então, não perca mais tempo, aproveite e faça o Rema, que essa é uma das matérias. E eu escolhi como tema dessa ministração o título Se Submeta e Governe. Amém? Porque, em primeiro lugar, porque não existe governo, não existe autoridade sem você estar submisso. Toda autoridade advém de uma submissão. Amém? E o governo, eu escolhi em primeiro lugar porque eu tenho percebido no mundo de hoje, entre várias outras crises, essa crise de governo. Nós vemos pessoas desgovernadas nas emoções, pessoas desgovernadas no próprio corpo físico, pessoas desgovernadas financeiramente. Então, a gente vê essa crise de desgoverno no mundo. Então, eu comecei a meditar sobre isso, e foi essa palavra que Deus colocou no meu coração: se submeta e governe. Porque o governo sempre esteve nos planos de Deus, e sempre foi o propósito de Deus para a humanidade. O salmista, ele mesmo fala, olha, os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele entregou aos filhos dos homens. Sempre foi o propósito de Deus que nós exercêssemos governo. Aí eu vou pedir para vocês, para a gente estar abrindo lá em Gênesis 1, 28. Então, lá em Gênesis 1, 28, diz assim. Espera aí que eu mesma não abri, misericórdia. Aqui, ó. Então, Deus os abençoou e disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e governem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Ou seja, o primeiro mandamento, o primeiro propósito que Deus dá aos primeiros humanos é governe. Governe sobre a terra. Nosso governo não é sobre outra pessoa. A única pessoa que a gente vai sujeitar é a gente mesmo. A gente vai sempre sujeitar a nossa carne, colocar a nossa alminha no lugar dela, mas pessoas nós não governamos, pessoas nós influenciamos. Nós exercemos influência, e essa influência também vem a partir do momento em que você se governa. A partir do momento que as áreas da sua vida estão sob governo, que você está exercendo autoridade sobre as áreas da sua vida, as pessoas automaticamente elas vão olhar para você. Porque como nós vemos um mundo totalmente desgovernado, quando as pessoas verem alguém que governa sobre a vida dela, falam assim, nossa, o que essa pessoa faz? Por que ela é tão equilibrada nas emoções dela? Por que ela não se estressa? Por que o casamento dela é tão bom? É um casamento equilibrado, um casamento abençoado, Então, esse sempre foi o propósito de Deus. E por que Deus ele estabeleceu esse propósito? Porque na sabedoria de Deus, ele sabia que quando nós não governamos, outros vão governar no nosso lugar. Se a gente não tomar a autoridade que nos cabe, se a gente não exercer o governo que cabe a nós,
outros vão fazer nesse lugar, como aconteceu com os primeiros humanos. Eles não quiseram governar, eles cometeram, né, o pecado, e com isso o governo deles foi para a mão do nosso inimigo. Lá em Lucas 4:6, a gente vai ver isso com mais detalhes. Aí diz assim: eu lhe darei a glória destes reinos e a autoridade sobre eles, pois são meus, e eu posso dá-los a quem eu quiser, disse o diabo. Aqui a gente vê a tentação de Jesus, né? Ele foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo, e uma dessas tentações foi justamente sobre isso. E ele fala, olha, me foi dado. Isso nos leva a pensar sobre isso. Se a gente não governa, a gente está dando esse governo para algum outro senhor, para alguma outra coisa. Então, por isso que é muito importante a gente se submeter ao Senhor. Se submeter ao Senhor para que a gente governe as áreas da nossa vida. Porque essa é a parte que nos cabe. Deus, Ele já conquistou para nós novamente esse governo através de Cristo. Nós estávamos desgovernados, nós estávamos nas mãos do inimigo, nós estávamos tendo Ele como Senhor da nossa vida, às vezes sem consciência disso, mas Ele governava a nossa vida, e Jesus recuperou para nós isso. Então, a partir daí, nos cabe fazer a nossa parte de exercer esse governo. Sobre esse governo, né, existem 3 áreas de influência que a gente precisa governar, que a gente tem que exercer o governo. É o espírito, a alma e o corpo. Tratando sobre esse governo, né, espiritual, lá em Lucas 10:19, pedir para vocês abrirem. Ele nos diz assim: eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada lhes causará dano. Quando ele fala aqui a autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, é de fato Satanás e seus demônios. Nós temos autoridade espiritual para desfazer as obras do inferno, e nada vai nos causar dano. Então a gente não precisa ficar receoso de orar por alguém que está enfermo, porque a autoridade sobre a enfermidade está sobre a nossa vida. A gente pode declarar cura, a gente pode chegar para alguém que está opresso pelo inimigo e declarar libertação, porque essa autoridade nos foi dada, e é uma autoridade que não provém de nós mesmas, Cristo nos deu. Então a gente não precisa, mas eu sou tímido, mas eu acho que eu sou tão pequenininho para algo tão grande que Deus está querido. Não é você, é a unção que está sobre a sua vida. É a graça que te assiste. Então você pode sim ser ousado no Senhor e se mover espiritualmente. Na verdade, a gente não só pode como a gente deve. Porque, como eu disse, o mundo está nessa crise de desgoverno e a gente tem a solução para eles. Olha, se você se submeter ao Senhor, se submeter à palavra, você vai ver todas as áreas da sua vida funcionando bem. Então, a gente precisa abrir a nossa boca, a gente precisa exercer a autoridade que já é nossa. Porque isso também Jesus não vai poder fazer, porque Jesus não está mais aqui na terra, Ele está no céu. É a gente que tem que andar e liberar a cura, é a gente que tem que ir até o opresso e libertá-lo, é a gente que ir até a pessoa que está em trevas e declarar sobre ela a palavra de Deus, a luz. Nós temos essa responsabilidade. Em Atos, a gente vê Jesus falando isso, olha, quando vier sobre vocês o poder, aí vocês vão ser testemunhas. Ou seja, nós precisamos fazer algo com esse poder que está em nós. Nós precisamos nos mover. O poder não é um poder para ficar parado. O Espírito Santo, querido, ele é um organismo vivo, ele é uma pessoa, ele não quer ficar paradinho quietinho dentro da gente. Não, ele quer se movimentar, ele quer fazer bagunça mesmo, quer deixar o diabo desesperado. Amém? A gente tem que acordar e Satanás fala assim, misericórdia. Até ele vai falar misericórdia. Misericórdia, acordou de novo. E você vai falar, acordei, vamos fazer bagunça. Acordei e a gente vai sim fazer a diferença, vai sim orar pelos enfermos, vai sim declarar a libertação, vai sim naquele nosso vizinho que às vezes a gente quer meio que implicar com ele, mas vai lá e vai amar a vida dele. Vai lá e vai abençoar a vida dele. Vou chegar lá no meu trabalho, em vez de chegar reclamando do meu patrão, amém, querido? Porque a gente não é abençoado na terra onde a gente murmura. Na terra que a gente amaldiçoa, a gente não vai ser abençoado. Então não adianta você orar, Deus, Pai, me dá um aumento de salário,
Pai, eu preciso de uma promoção, mas vive descendo a lenha no seu patrão. Vive falando mal da empresa onde você trabalha. Querido, não vai prosperar. Amém? Então você vai chegar naquele lugar e vai declarar as bênçãos do Senhor, vai orar pelo seu patrão, vai ser um bom funcionário. Amém, querido? A gente tem que se mover espiritualmente. Não precisamos ter vergonha de orar. Mas e se não acontecer, querido? A unção te respalda. Se o Espírito Santo falou que vai acontecer, vai acontecer. Se a palavra diz, olha, se você orar por um endemoniado, o diabo vai sair. Não tem que questionar, vai sair, acabou. É só você chegar, olha, sai dele em nome de Jesus. Igual o próprio Jesus fazia. Jesus, ele nem fazia alarde, ele só chegava, sai dele em nome de Jesus. O diabo que queria aparecer e, às vezes, sacudia a pessoa. Mas Jesus, ele era simples, sai dele em nome de Jesus. E esse é o nosso papel. Esse é o nosso papel. A gente carrega algo muito precioso e muito poderoso, e isso tem que se movimentar. Nós temos uma cidade para ganhar. Nós, como Verbo da Vida, nós fomos chamados para quê? Alcançar Juiz de Fora e a zona da Mata Mineira com essa palavra. Então, a gente tem que se mover. Amém? Então, nos mover espiritualmente é uma responsabilidade e também um privilégio, pois nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Querido, nós estamos muito acima do nosso inimigo. A gente costuma falar que ele está debaixo dos nossos pés. E ele está mesmo, porque ele está numa posição muito mais baixa do que nós. Nós estamos assentados com Cristo, e a palavra diz que Deus, ele está no trono dele, rindo do inimigo. Então, se Deus está no trono dele, rindo do inimigo, e nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, a gente também vai rir do nosso inimigo. A gente também vai dar gargalhada. A gente não vai mais deixar ele bagunçar a nossa vida, não vai mais deixar ele bagunçar as nossas finanças, os nossos negócios, as nossas emoções, porque ele não tem mais esse direito. Ele não tem mais esse direito. A palavra diz que Jesus os expôs à vergonha. Antigamente, quando os reis eles venciam as batalhas, eles costumavam fazer um cortejo com os prisioneiros. Eles passavam com os prisioneiros para gerar vergonha mesmo. E foi isso que Jesus fez. Ele expôs, ele passou com Satanás e os demônios, tudo envergonhado, e nós vitoriosos. Não por nós mesmos, mas por ele. Por aquilo que a gente tem, pela palavra que a gente tem. Amém, queridos? E também, o segundo governo que a gente tem que exercer, deixa eu só beber uma água. É o governo sobre a nossa alma. Porque muitas vezes ela quer dar comando, muitas vezes ela quer falar mais alto. Então, a gente tem que colocar ela no lugarzinho dela. Lá em Tiago 1:21, nos diz assim: portanto, removam toda impureza e maldade, e aceitem humildemente a palavra que lhes foi implantada no coração, pois ela tem poder para salvá-los, ou em algumas versões diz para salvar a vossa alma. Não se limite, porém, a ouvir a palavra. Ponha-na em prática. Do contrário, só enganarão a si mesmos. Aqui diz que nós precisamos remover toda a pureza e toda a imundícia. Também é um papel nosso. Indiara, como é que eu removo a imundícia? Como eu removo a impureza, a maldade? Fazendo o que Tiago falou, se submetendo à palavra, aceitando humildemente a palavra em nós implantada. Se eu estou lendo a Bíblia e eu vejo que o que a palavra está dizendo está contrário ao que eu tenho feito, o que eu faço? Eu removo essa impureza, eu removo essa maldade, eu não faço mais isso, eu me sujeito à palavra, eu me submeto à palavra. Se a palavra diz que eu não posso falar de tal forma, que as minhas palavras têm que ser temperadas com sal, e eu estou falando um monte de coisa ruim, estou falando coisas contrárias à palavra, aí eu já mudo a minha forma de falar, eu me sujeito à palavra. E isso vai salvar a minha alma, isso vai fazer com que eu exerça esse governo. Amém? A gente precisa governar a nossa alma, precisamos governar os nossos pensamentos, as nossas emoções, né? Porque a alma é isso, é o centro das nossas emoções, da nossa psique, dos nossos pensamentos. Então, nós precisamos, e nós temos poder para isso. Né? Às vezes a gente vê as pessoas, que eu falo mesmo. Porque eu sou autêntico, eu falo mesmo. Não, querido, você está em pecado. Você está irado.
Você está falando algo que não é da palavra. Você não é autêntico. Ai, que eu sou igual o Pedro. Pois é, mas você precisa ler a Bíblia toda. Porque o mesmo Pedro que cortou a orelha de alguém, quando ele realmente se converteu, ele foi confrontado por Paulo, e não foi um confronto bonito. Paulo basicamente chamou ele de duas caras, que virou para ele e falou assim, olha, quando você está com judeus, com gentios você está comendo com gentios. Agora que os judeus chegaram, você não está comendo mais com gentios? O que está acontecendo? E ele, tranquilo, pleno, não respondeu, não xingou Paulo, não foi embora, não, entende? Então, você precisa ser transformado por essa palavra. Sua alma tem que ser transformada. Ai, mas o meu temperamento. Duas coisas para te falar. A primeira é que até os psicólogos estão discutindo sobre isso, sobre essa teoria dos temperamentos. Alguns psicólogos não estão acreditando mais. E outra, morto não tem temperamento. E se a gente fala que nós estamos mortos com Cristo, querido, nós não temos mais temperamento. Nós somos obedientes ao que a palavra diz. Então, por mais que você seja um pouco bravo, que sentimento vai existir? Eu não estou aqui demonizando os sentimentos. O problema não são os sentimentos. Deus nos criou com sentimentos, né? Não somos robôs. Mas o problema está enquanto a gente se deixa governar por esses sentimentos. Aí que acontece o perigo, né? Então, nós temos que ser guiados pelo Espírito e colocar a nossa alma no lugar dela. Não ser governado pela raiva, pela tristeza, pela ira. Porque muitas vezes é isso que acontece. Nós queremos alcançar grandes coisas em Deus. Nós queremos viver grandes coisas em Deus. Mas qualquer circunstância que muda, e aquilo já me desestabiliza. E, querida, a pessoa que é governada pela alma é uma pessoa inconstante. Porque ela vai conforme as situações. Se hoje está tudo bem, eu estou feliz, eu sou educado, eu estou tranquilo, mas se muda alguma coisa, aí acabou, aí já me desestabiliza. Se eu estou com a conta, né, no positivo, está tudo bem, nossa, eu estou tranquilo, mas se acontece alguma coisa que mexe na minha finança, aí, e, querido, não é para ser assim, porque a palavra diz que nem receber de Deus a gente consegue se a gente for desse jeito. Tiago fala que se você for um homem de ânimo doble, que hoje você crê, amanhã não. Hoje você está dando glória, você está feliz, você está declarando a palavra. Mas aí amanhã, por conta de uma circunstância, você já não está fazendo mais isso. Ele fala que você nem vai receber do Senhor. Nem a gente, queridos, como seres humanos, a gente tem dificuldade em lidar com pessoas inconstantes. Porque a gente não sabe se a gente vai cumprimentar a pessoa e ela vai cumprimentar ou se ela vai vir com 10 pedras na mão. A gente não sabe se ela vai fazer aquilo que a gente pediu, porque não sabe se ela vai estar bem ou não, aí se ela vai querer fazer ou não. Nem a gente, nós temos dificuldades em confiar, em lidar com pessoas inconstantes. Por que a gente acha que Deus vai nos abençoar, vai nos colocar no lugar que Ele falou para nós, se a gente é inconstante, se a gente é levado pela nossa alma? A minha alma, nós temos que governá-la. E também uma forma de nós governarmos a alma, como o próprio apóstolo Paulo, né, inspirado pelo Espírito, nos ensinou, é renovando a nossa mente pela palavra. Né, porque nós precisamos assumir o padrão de Deus para as nossas vidas. Né, o apóstolo Paulo fala, não se amoldem ao padrão desse mundo, porque é um mundo desgovernado. É um mundo onde as pessoas estão estressadas, estão ansiosas, onde as pessoas não sabem quem são, onde as pessoas não sabem o que são, onde as pessoas já não têm uma perspectiva, né, só buscam seus próprios prazeres, seus próprios deleites. Então, se a gente se amolda a esse mundo, é isso que a gente vai colher. Se a gente se amolda a esse mundo, é isso que a gente vai colher. Por isso que Paulo fala, olha, fique com a palavra. Se amolde a palavra, vai conhecer os pensamentos de Deus, vai conhecer o que Deus espera de você, vai conhecer o que Deus espera de você como esposa, como pai, como filho, né, como pessoa lidando um com o outro. O que Deus espera dos nossos relacionamentos? E é esse padrão que a gente precisa assumir. É o padrão de Deus para nós. Amém? E, por último, mas não menos importante, o governo do corpo. Aleluia. Pedi para vocês abrirem lá em 1 Coríntios 6, 19 e 20.
nos diz assim: vocês não sabem que o seu corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a si mesmos, pois foram comprados por alto preço. Portanto, honrem a Deus com o seu corpo. Aqui está falando justamente sobre isso. Nós temos um dono, nós temos um Senhor que é bom, um Senhor que é bondoso, um Senhor cheio de graça e misericórdia, mas ainda assim é o nosso Senhor. E esse corpo está falando, não sou eu que estou falando, é a Bíblia. Está falando que esse corpo é dele. Então nós precisamos sim cuidar do nosso corpo. Ai, eu estou cheio da unção, existe uma unção sobre a minha vida, existe uma graça sobre a minha vida, sim, mas quem carrega essa unção tem um corpo físico. Quem carrega essa graça, quem carrega esse poder tem um corpo físico. Então, se você matar esse corpo físico, se você não cuidar desse corpo físico, você vai ter problema. Porque você não vai cumprir o seu propósito. Eu vejo muita gente ansiosa. Ai, qual é o meu propósito? Ai, qual é o meu chamado? Eu também já fui essa pessoa, amém? Confessando aqui o meu pecado. Ai, qual é o meu propósito? O que Deus espera de mim? Querido, tão importante quanto você descobrir o seu propósito é você ter saúde para cumprir ele. É você cuidar do seu corpo para que você tenha saúde plena para cumprir plenamente tudo que Deus tem para você. Porque imagina se você morre antes da hora por negligência. Né? Às vezes você viveria até os 90 anos, ganharia almas para o Senhor, e aí por um deslize seu, por negligência com a sua saúde, você morre com 50. Você vai chegar e Jesus vai falar, ué, mas e as outras vidas que você tinha para ganhar? E a corrida que eu tinha para você? Amém? Nós precisamos cuidar sim do nosso corpo. Porque às vezes a gente fica, ai, Deus tem grandes coisas para mim, e a gente espera um mover sobrenatural. Ai, que eu sou cabeça e não cauda, mas perde para um hambúrguer. Você é cabeça, você está sentado com Cristo nas regiões celestiais, você domina sobre o diabo, sobre os demônios, mas um hambúrguer te vence, uma Coca-Cola te vence. Ai, nossa, porque eu tenho autoridade, um brigadeiro te coloca no chão? Amém, queridos? Eu sei que eu estou exagerando aqui, até para ficar um pouco mais leve, mas é para a gente pensar, porque o extraordinário de Deus, ele é gerado no ordinário. Deus não vai te colocar nas grandes coisas que Ele tem para você, se Ele vê você deslizando nas pequenas. Se é um deslizinho da alma aqui, eu deixo minha alma me dominar aqui. Ah, é um deslize com o meu corpo aqui. Sabe, isso atrapalha o mover de Deus na nossa vida. Nós precisamos cuidar do nosso corpo. Vou pedir para vocês abrirem lá em 1 Tessalonicenses. No capítulo 5, verso 23. Diz assim: e agora, que o Deus da paz os torne santos em todos os aspectos, e que o espírito, alma e corpo de vocês sejam mantidos irrepreensíveis até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que o chama fará isso acontecer, pois é fiel. Ou seja, quando nós formos prestar contas ao Senhor, Ele também vai pedir contas sobre como nós cuidamos do nosso corpo, sobre como nós administramos esse templo. Né? A palavra diz que nós somos templo do Espírito Santo. E Ele vai prestar contas. Olha, você se cuidou, você teve uma alimentação saudável, você dormiu bem, você descansou, você teve momentos de descanso. Ou você só trabalha. Ou você só comida. Porque, como eu falei, se a gente não governa, outros vão governar no nosso lugar. Então, se você não governa o seu corpo, a preguiça vai governar. Ah, vou fazer exercício. Não, preguiça. A comida vai governar. Como. E aí, possivelmente, no futuro, médicos vão governar, porque você vai estar enfermo. Aí você vai precisar ficar na mão de médicos. Medicamentos vão governar. Você vai precisar ficar tomando medicamentos, né, contínuos. Não é isso que Deus tem para nós. Deus tem para nós uma vida plena e uma vida abundante. Mas existe a parte que nos cabe, que é governar bem essas 3 áreas.
o Espírito, sabendo que nós temos autoridade sobre demônios, né, fluindo espiritualmente, manifestando o reino, a nossa alma, não deixando nossos sentimentos, nossos pensamentos, né, as situações nos governarem, e também sobre o corpo, cuidando da nossa saúde, cuidando com aquilo que nós ouvimos, com aquilo que nós olhamos, com aquilo que nós lemos. Nós precisamos prestar atenção nessas coisas. Nós precisamos ser bons mordomos daquilo que Deus nos deu. Precisamos governar bem a nossa casa, né? Principalmente aqueles que são casados, precisam governar bem o casamento, porque não é algo nosso. A Bíblia fala que nós somos mordomos aqui nessa terra. Então, quando o dono da casa chegar, ele vai querer saber, né? Quando o dono da casa chegar, ele vai falar assim, como é que você foi mordomo dos seus filhos, que são a minha herança, são meus? Como é que você governou o seu casamento? Como é que você governou as suas finanças? Você foi avarento, só pensou em você, ou você foi alguém generoso? Você só ficou atrás de dinheiro, 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 ou você deu vazão, né? Deu preferência ao reino de Deus e deixou que eu cuidasse das demais coisas? Esse governo, ele foi nos dado e nós precisamos fazer com excelência. Nós precisamos exercer esse governo com excelência, agradando ao Senhor, se submetendo ao Senhor, porque um governo ele só vai ser bem efetuado, né, esse governo de nós, para as áreas da nossa vida, ele só vai ser bem sucedido quando nós estivermos submissos ao Senhor. E a partir do momento em que nós somos submissos ao Senhor, as demais áreas da nossa vida, e se submeter às demais autoridades da nossa vida, vai ficar mais fácil. Vai ficar mais fácil, porque você já vai ter um entendimento do que é a submissão. Por que Jesus ele teve toda a autoridade? Por que o nome dele está acima de todo nome? Porque ele se submeteu. Porque ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Então, ele conquistou toda a autoridade mediante uma completa submissão. Então, é isso que nós precisamos fazer. Às vezes, você está falando, nossa, mas como é que eu vou governar a minha vida? Minha vida está toda desgovernada. Tem áreas da minha vida que está tudo bagunçado. Começa se submetendo ao Senhor. Começa falando com Ele as áreas que você precisa exercer mais governo. A área que está bagunçada, fala, Senhor, eu coloco essa área diante do Senhor. E a partir daí, começa a meditar na palavra. Começa a declarar sobre essa área da sua vida. Começa a frequentar os cultos. Começa a ler bons livros, livros que vão edificar a sua fé, porque a fé vem pelo ouvir. Sabe, comece você se submetendo ao Senhor, que aí Ele vai auxiliando você para que você governe, organize todas as outras áreas da sua vida. Nós temos um ajudador. Nós temos o Paracletos, nós temos o Espírito Santo dentro. Né? Então, nós não estamos sozinhos. Aqui diz que aquele que é fiel vai nos ajudar a fazer. Olha, aquele que o chama fará isso acontecer, pois ele é fiel. Não é algo que a gente está sozinho para fazer. Porque Deus ele é um Pai de amor. Ele não ia nos dar nenhuma missão, Ele não ia nos dar nenhuma chamada, nenhum princípio, se Ele mesmo não nos capacitasse para cumprir. Se Ele mesmo não nos auxiliasse para estar exercendo isso. Então, Ele deixou sobre nós o Espírito Santo, Ele deixou para nós o Espírito Santo que habita dentro. Ele deixou a unção sobre nós, Ele deixou a graça sobre nós, para que nós pudéssemos exercer esse governo, para que nós pudéssemos exercer essa autoridade. Porque nós precisamos governar. Chega de outras coisas, chega de outras pessoas governarem a nossa vida. Né? Isso trata também de governo da alma, porque quando alguém tem o poder de estragar o seu dia, ou alguma palavra que alguém falou tem o poder de te machucar, quem está governando a sua vida é essa pessoa. Né? Porque você acordou, está feliz, nossa, vai ser um dia maravilhoso, eu vou prosperar, vai ser um dia poderoso. Aí alguém fala algo que te desagrada, acabou meu dia. Ou você dá bom dia para alguém, a pessoa não responde. Aí pronto, acabou o seu dia. Não, querido. Não dê o governo da sua vida, das suas emoções, da sua alma para outras pessoas. Governe você. Amém? Eu cumprimentei, a pessoa não me cumprimentou. Glória a Deus, eu sou filho de Deus, eu sou educado, eu sou o gentil. E a pessoa, ela foi grossa comigo. Eu vou responder em amor.
Eu não vou responder da mesma forma. Eu vou responder com graça, com misericórdia. Amém? Ai, a pessoa me irritou. Eu vou pegar, vou, Pai, Espírito Santo, vamos lá. E eu vou amar essa pessoa. Amém? Eu vou amar essa pessoa, eu vou abraçar essa pessoa, se eu tiver como abraçá-la. Eu abraço essa pessoa, eu declaro a palavra de Deus sobre a vida dela, eu abençoo a vida dela. Nossa, eu quero ser generoso. Eu quero ser generoso, mas eu estou com pouco dinheiro aqui. Dá o que você tem, querido. A gente não precisa esperar. A gente não precisa esperar a gente ter muito para a gente exercer esse governo. Ao contrário, quanto mais a gente exerce esse governo, mais o Espírito Santo vai liberando sobre nós, mais Deus vai liberando sobre nós. Então, às vezes, isso acontece nas nossas finanças. Eu quero dizimar, eu quero ofertar. Mas eu tenho pouco dinheiro. Então eu não vou dizimar, eu não vou ofertar. Eu não vou semear na vida do meu irmão que está passando por uma dificuldade. Não, querido, governe sobre as finanças. Não deixe o dinheiro governar você, não. O dinheiro não pode falar o que você vai ou não fazer. O dinheiro não pode falar o que você tem ou não. Quem fala isso é Deus. E o que Deus fala? Que nós somos prósperos. Que Ele é o nosso pastor e por isso nada nos falta. A Bíblia fala que Cristo, Ele se fez pobre para que nós pudéssemos ser enriquecidos. De que Ele, em suas riquezas e glória, vai suprir todas as nossas necessidades. Então, querido, a Bíblia, ela está cheia, repleta de versículos, de passagens, de história, que mostram que a gente pode sim exercer governo sobre as áreas da nossa vida. A gente não precisa ser igual a esse mundo, que é um mundo desgovernado, que é um mundo entregue a si mesmo, que é um mundo entregue às próprias concupiscências, né? Um mundo entregue à emoção, ao hedonismo. Né? Se está difícil para mim, eu largo. Se está ruim, eu largo. Não, se está ruim, eu largo esse casamento. Se está ruim, eu largo esse emprego. Sabe? Não, querido. Nós somos mais do que isso. Nós somos mais do que isso. Nós podemos sim exercer governo e transformar situações através da nossa fé. Em vez de ser guiados por ela, em vez de ser guiados por circunstâncias, nós podemos transformá-las através da nossa declaração, através da nossa fé. Não precisamos ser reféns de nada. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então a gente não precisa ser refém de nada, não precisamos ser refém de circunstâncias, não precisamos ser reféns de pensamentos, não precisamos ser refém de medo. Amém? Como eu falei, morto não sente medo. Nós fomos crucificados com Cristo, somos novas criaturas. Então a gente não tem medo, nós somos ousados no Senhor. Nós somos cheios do Espírito Santo, então nós vamos nos mover com ousadia, com intrepidez, sabendo que é Ele que faz, sabendo que a obra é Ele que faz, sabendo que como a gente crê, os sinais nos acompanham. Os sinais acompanham aqueles que creem. Então a gente pode manifestar o reino nessa geração. Aleluia. O louvor pode subir. Aleluia, queridos. É isso, né? O que eu trouxe para nós hoje, porque foi algo que eu percebi que nós precisamos nos posicionar, né? Que muitas vezes existem áreas da nossa vida que nós estamos negligenciando, que nós estamos deixando para lá, estamos deixando de governar. E isso é perigoso, porque o nosso Senhor, Ele vai querer prestar contas. E quando eu falo isso, eu não estou querendo pôr medo em ninguém, porque o nosso Deus é um Deus de amor. Né? Mas nós precisamos ter algo bom para entregar para Ele quando Ele voltar. Né? Nós precisamos mostrar para Ele que nós governamos bem, que nós fomos bons mordomos de tudo aquilo que Ele colocou nas nossas mãos. Então eu percebi essa necessidade. E eu quero saber se tem alguém que está aqui que ainda não se submeteu ao Senhor Jesus, que ainda não fez Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Porque a primeira atitude que nós precisamos ter para que nós venhamos exercer esse governo é nos submetermos ao Senhor. Né? Então, se tem alguém aqui que ainda não fez ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida,
gostaria que você levantasse as mãos para a gente estar orando por você, para que você já comece, a partir de hoje, já começar a governar sobre a sua vida, já começar a exercer esse governo, deixar de ser levado pelas situações, deixar de tomar decisões equivocadas, porque tomou decisões baseadas em circunstâncias e não naquilo que Deus tinha para você. Amém? Aleluia. Todos salvos, todos salvos. Então, eu gostaria de saber se tem alguém aqui que está com algum sintoma, alguma dor, alguma enfermidade. Se tiver alguém aqui nessa situação, gostaria que você viesse aqui à frente para a gente estar orando por você, os ministros da casa, né? A gente vai estar orando por você porque existe cura para a sua vida nessa noite. Existe libertação para a sua vida nessa noite. Existe um novo começo para você. Existe um novo começo para você porque você vai se submeter ao Senhor. Aleluia. Sempre esteve repousado em mim. Já pelo vale acharei